Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui com essa nossa série de estudos que começaram com o tema da chamada paralaxe cognitiva, mas que naturalmente vão se ampliando, e não é de hoje que vem se ampliando, desde o início, a uma série de temas correlatos. Para esse estudo, nós precisávamos, uma das necessidades que apareceram foi a de caracterizar, onde o mais aproximadamente possível, o início do processo histórico que nós estávamos tentando descrever. Naturalmente existem muitos estudos que caracterizam a passagem da chamada Idade Média para a Idade Moderna, o início da modernidade, sob vários pontos de vista. Ponto de vista, por exemplo, da história da filosofia ou da história das ideias, caracterizando então a mutação doutrinal que houve nessas épocas. Porém, logo no início eu me vi defrontado com uma dificuldade que foi exatamente a mesma que apareceu para o Eric Voegelin quando ele estava trabalhando na história das ideias políticas. E a dificuldade é que, a rigor, não existe história das ideias. Você não pode supor que existe uma passagem direta de uma ideia para outra. Quer dizer, entre o momento em que o indivíduo denuncia uma ideia e que um outro reage a essa ideia, existe uma série de intermediações. Quer dizer, a ideia é referida, a primeira ideia é referida a um círculo de experiências ao qual um segundo indivíduo, um terceiro ou um quarto, reagem de tal modo que esta resposta deles à experiência tomará também a forma de uma resposta àquela determinada ideia. Mas que a resposta sempre, a reação é sempre a um conjunto de fatores reais e não a uma ideia em particular. Se houver uma resposta à ideia em particular, o que também em certos casos pode acontecer, mesmo assim essa resposta será filtrada pelo conjunto da experiência que o indivíduo respondente estará tomando como pano de fundo para articular ou para fundamentar a sua reação. Então, o próprio conceito de história das ideias é um tanto esquisito. Quer dizer, a história das ideias é necessariamente uma história descontínua. Uma história que é escandida, né, por abismos inteiros de experiências que não estão registradas no mundo das ideias, que não fazem parte do mundo das ideias, e que só estão refletidos nas ideias muito indiretamente, mas que são, na verdade, o fundo desde o qual emergem as ideias que vão parecer mais tarde, né, ser respostas umas às outras. No caso, o estudo da paralaxe cognitiva tinha muito a ver com os inícios do movimento revolucionário no Ocidente. Quer dizer, a mesma questão que levantava o problema da paralaxe cognitiva levantava também o das origens e da continuidade do movimento revolucionário. Que o movimento revolucionário tem uma continuidade, uma identidade própria, é algo que não precisa ser provado por mim, porque isso já é afirmado, vamos dizer, pelos próprios porta-vozes do movimento revolucionário. Desde que começa essa sucessão impressionante de mutações no panorama europeu, cada nova geração de pessoas envolvidas no movimento revolucionário se reporta aos seus antecessores. Quer dizer, eles têm a consciência de ser sucessores de algo que já vem sendo feito antes. Então, a cada geração existe, por um lado, vamos dizer, o reflexo das atitudes, das ações da geração anterior, ações e ideias da geração anterior. Por outro lado, existe uma reflexão crítica em relação a essa geração. E existe sempre uma mutação, o surgimento de uma nova perspectiva a partir da herança recebida e também da reflexão crítica exercida em cima desta herança. De modo que, aos poucos, se vai formando uma espécie de tradição revolucionária, a qual, entre os séculos
XVIII e XIX já é perfeitamente autoconsciente. Está continuando um movimento histórico iniciado séculos antes. É muito interessante quando você lê o livro do Dostoiévski, Os Demônios, você vê que aqueles revolucionários que ainda não são bolcheviques no sentido formal da coisa, alguns são socialistas, outros são anarquistas, eles continuamente se referem ao movimento revolucionário, em geral, só mediante a simples palavra o movimento. Tá certo? Então, o movimento era uma espécie, vamos dizer, de entidade móvel, né, cujas ações se reconheciam ao longo do tempo e que tinham um caráter unitário o suficiente para poder ser designado com um único substantivo, o movimento. Tá certo? E também tinham consciência de outra coisa. Há um ponto qualquer neste mesmo romance em que um dos personagens explica para o outro que o número de participantes do movimento vai muito além do número daqueles que são militantes ex professo, isto é, que sabem que são militantes. Quer dizer, existe uma infinidade de colaboradores informais, uns mais conscientes, outros menos conscientes, tá certo? Formando uma rede daquilo que mais tarde se chamaria os companheiros de viagem, os simpatizantes e no fim das contas, aqueles que Lenin chamava os idiotas úteis. Quer dizer, os idiotas úteis fazem parte integrante do movimento e cada decisão estratégica tomada aqui ou ali sempre leva em conta este imenso exército de reserva que colaborará com o movimento num sentido conhecido de antemão, mas sem que eles próprios tenham uma noção clara do que estão fazendo e de qual a sua participação. Quer dizer, a partir do século XIX, então já existe inclusive uma teorização do movimento por ele mesmo. Tá certo? A unidade do movimento revolucionário se torna objeto de teoria e de discussão. Quer dizer, isto é a prova máxima de que essa unidade é uma coisa autoconsciente, de que o movimento revolucionário sabe, conhece a sua própria unidade e se baseia nela como fonte das suas autoanálises e das suas decisões. Então, ninguém jamais negou a existência do movimento revolucionário, embora a maioria dos historiadores só o caracterizem como um movimento revolucionário a partir do século XVIII e das décadas que prepararam a Revolução Francesa, quando nós investigamos a
quanto a história das ideias, quanto a história política, social, cultural, também não parece estar aparelhada para captar essa unidade. E foi através de uma sucessão de análises muito meticulosas de várias expressões do movimento revolucionário que eu fui, aos poucos, pegando, apreendendo os pontos constantes. E esses pontos constantes não pertencem à ordem do conteúdo das ideias, não pertencem às ideologias, não pertencem às filosofias, não pertencem às doutrinas, não pertencem às estratégias de ação. Alguns desses pontos que eu peguei vão ser expostos aqui nesta aula hoje. Mas todos eles têm a ver com uma diferença específica entre a percepção geral do mundo que se observa nos protagonistas do movimento revolucionário a partir do século XIV e XV e tudo que a humanidade conheceu, não só tudo que a humanidade conheceu anteriormente, mas também a percepção do mundo que continua vigorando entre as chamadas pessoas comuns, entre o povão. Isso quer dizer, os revolucionários percebem, existem alguns aspectos da realidade que os revolucionários, em maior ou menor grau, percebem de uma maneira diferente, não só do que a humanidade percebia antes, mas do que as pessoas comuns, não envolvidas no movimento revolucionário, continuam percebendo exatamente hoje.